fan-out aí. Então, é mais ou menos um fator de carregamento, né? Um fator de carregamento. Ele vai dar uma ideia para a gente de quantas entradas, quantas portas a gente pode alimentar com aquele CI, né? Então, ele é o número máximo, né, de entradas lógicas padrão que pode ser acionadas aí de modo confiável por um CI. Então, exemplo aqui, ó. Eu tenho uma porta lógica que possui um fan-out 10, né? Então, 10 é um número. Então, o que quer dizer isso? Que eu posso acionar aí 10 entradas lógicas padrão, né, para aquele cara. Então, eu tenho um determinado CI aqui, né? Vamos supor aquela nossa inversora. Então, eu vou poder ligar uma, duas, três, quatro, 10 outras portas padrão, né? 10 outras portas padrão com aquele mesmo, com esse circuito aí, com esse fan-out 10. Então, isso quer dizer o fan-out 10 aí, tá? Aí, se eu colocar 11, se você colocar 11 e o fan-out for 10, o fabricante já não garante mais o funcionamento do circuito, tá? Então, obviamente, esse fan-out ele está relacionado com o quê? Com as correntes máximas de saída, né? E, e a corrente de entrada em cada bloco lógico. Então, eu posso determinar aí pela razão entre os níveis alto e baixo, né? Então, o fan-out aí, né, para zero, para nível zero é o quê? A corrente de saída nível baixo pela corrente de entrada nível baixo. O fan-out para nível 1 é o quê? A corrente de saída nível baixo dividido pela corrente de entrada nível alto. Tá? Então, tudo nível alto aqui. A corrente de saída pela corrente de entrada. Tá bom? Então, aí em cada nível. Então, se, por exemplo, esse fan-out aqui for 10, quer dizer que você consegue uma saída 10 vezes maior do que a corrente de entrada. Ok? Isso aí entrou na cabeça? Dá para compreender isso aí? Dúvidas isso aí, pessoal? Agora dá para acompanhar, professor. Tranquilo. Tá. Então, ó, só para dar um exemplo aí, ó. Vamos supor que a corrente, né, de saída, seja nível alto, seja nível baixo aí, né, pode ser então a IOL ou IOH, vamos supor que essa corrente de saída seja aí 100 miliamperes, né, 100 miliamperes. E a minha corrente, né, minha corrente de entrada, né, minha corrente de entrada, também em nível alto, nível baixo, seja de 5 miliamperes. Quanto que é o fan-out, então? Ele é 10, professor? No caso é 20. Tá. Se a corrente de entrada aqui fosse 10 miliamperes, né, o meu fan-out seria 10. Como é 5, né, metade, o fan-out é 20. Quer dizer que eu posso alimentar 20 circuitos aí com essa característica, tá bom? Entendeu por quê? Porque se ele está fornecendo 100 e o CI está consumindo 5, eu posso alimentar com esses 100 miliamperes, eu posso alimentar quantos? Eu posso alimentar 20 circuitos. Tudo bem? Sim. Então Meio que só dividir, né, professor? Isso, é só fazer a divisão de um pelo outro. Tá bom? Vou colocar aqui. Ah, tá. Tá ótimo, então. Aqui tem um exemplo aqui, né?
Então, ó, então se eu for lá no manual da família TTL, né, e eu quiser trabalhar com um 7400, né, a gente vai ver o fanout dele. Então, a gente tem lá que o IOL é 16 mA. O IIL é 1,6 mA. O IOH, 400 mA. E o IIH é 40 mA, né? Então, o fanout para zero, né, são 16 mA, tá aqui, dividido por 1,6 que é a entrada. Então, eu tenho aí 10 6, né? O fanout para 1 é aquela mesma coisa, eu tenho 400 miliamperes para fornecido e 40 sendo consumido. Então dá 10 unidades aí. Como eles são iguais, né? Se eles fossem diferentes aqui, eu teria que considerar o menor, tá? Então, no caso aí, esse fanout é de 10, né? Então, o que quer dizer? Que eu posso pegar esse 7400, né, a saída dele, e ligar em outros 10 circuitos similares. Então, existe pessoal, eu não posso colocar quantos circuitos eu quiser ali alimentando. Ele tem um limite. Qual que é o limite? É um limite justamente de fornecimento de corrente que ele tem. Tá bom? Isso é mais ou menos óbvio, né? No começo aqui, quando a gente vai lá no simulador, etc., e quando a gente está brincando, a gente nem pensa nisso, né? Mas quando a gente efetivamente monta o circuito, eu preciso é, pensar nesse tipo de problema, né? Eu preciso pensar nesse tipo de problema. Então, eu não posso pegar um CI ali e alimentar 15 6 iguais. Por quê? Porque o fanout dele é 10, vai me dar problema com certeza. E isso, sempre a gente pensa, né, normalmente falando no mesmo CI. Né? Então, quando eu tenho CIs diferentes, pode acontecer da gente ter características aí diferentes, tá bom? Normalmente o fanout é em cima do CI padrão, né? Então, cada família lógica tem, olha, esse aqui é o meu SEI padrão. Né? Então ele vai em cima da corrente e das especificações do SEI padrão. No caso, a família TTL, o SEI padrão é o 7400. Né? Mas se eu olhar um outro SEI, do tipo, qual é o fanout da 7402, por exemplo? Né? A gente vai olhar em cima do quanto de corrente que ele pode fornecer em nível alto ou baixo, em função desse 7400. Ô, professor, boa noite. Você pode mandar pra gente ler seu e-mail aí rapidinho? Eu perdi aqui, não tenho mais. Pessoal, faz esse favor aí pro nosso amigo. Coloque aí nosso e-mail aí. Beleza. Se até o final da aula o pessoal não colocar, eu coloco aí, tá? Me lembra aí. Bom, vamos lá. Tempo de atraso de propagação. Então, é aquela outra coisa que a gente pensa, pô, são 6 eletrônicos e ele, né, colocou uma coisa aqui, ele sai lá, né, instantaneamente. Isso não é verdade. Né? Isso não é verdade. Ele é muitíssimo rápido, se comparado por exemplo, a... Poxa, ninguém colocou esse meu... Dá bom, ó. Pera aí, então. Pensei que vocês... Poxa, ninguém lembra meu e-mail, é isso? Tá aqui. Valeu, professor. Obrigado. Tá ok. Opa, tá aqui. Então, não é verdade que eles são instantâneos, né? Então, se eu pegar, por exemplo, um sistema mecânico para ser comandado, para ser, né? Beleza, o cara posso considerar até que o negócio é instantâneo, que não tem tempo de atraso, né? Entrou uma variação, sai uma variação no mesmo instante. Mas quando eu tenho esses circuitos trabalhando com outros circuitos, né? Então, circuito com circuito, isso é uma coisa relevante. O tempo de atraso de cada um deles é relevante.
E ele vai ficando tanto mais crítico quanto maior a velocidade desses sistemas. Tá? Então, quanto mais rápido eu quero trabalhar, mais crítico vai ficando esse tempo de propagação. Tá bom? Então, é uma coisa que a gente precisa ver a nível de altas velocidades. Né? Então, esse tempo de atraso de propagação, propagation delay time, né? Delay é atraso, tempo, e propagation é propagação. Né? Então, ele é definido aí para um bloco lógico, né? Quanto tempo que ele leva para mudar de um estado para outro, né? Então, TPLH, né? É o tempo de atraso para ele ir de um estado baixo para um estado alto. Então, TP, Time Propagation, né? Então, sempre que fala TP é o tempo de propagação. LH, então, para ele ir de baixo, L, para high, para alto. E o TPHL é o contrário, né? O tempo de propagação dele de alto para baixo. Tá aqui, ó, de alto para baixo, né? Normalmente eles são medidos aí no ponto que tem aí em 50% das transições de entrada e saída, né? Então, o que ocorre aqui, por exemplo, né? Então, eu fiz a minha transição, né? Então, ó, cheguei, a minha entrada passou aqui, né, de 0 para 1. Aí a saída é uma inversora, vai estar de 1 para 0. Então, eu começo a contar meu tempo aqui em 50%, e quando ele chegar em 50%, eu tenho então o tempo de propagação de alto para baixo, né? Está alto e foi para baixo. Então, esse aqui é o TPHL, né? E quando a gente faz o contrário, né? Então o meu sistema passa de baixo para alto, né? Então ele está em baixo e vai subir aqui para alto. Então na metade da transição da minha entrada, eu começo a contar o tempo. Quando ele chegar em metade da transição, né? Na saída, eu encerro essa contagem, tá bom? Você vê que existe aí um atraso aí, e é nesse atraso que a gente vai contar esse tempo aí. Então aqui é o exemplo aí de um inversor, né? O exemplo aí de um inversor. Beleza. Uma coisa que eu quando eu comecei né, lógico, a gente foi começar a trabalhar com lógica, etc. Antes de trabalhar com CIs, né? A gente via, por exemplo, né? Olha, um inversor, você entra com nível 0, eu já sabia que ele entrava com 0 de tensão, e ele vai sair com 1, ou seja, com uma tensão 5. Mas de onde que vem 5? Eu perguntava, de onde que vem esse 5? Né? Então essa era uma dúvida minha, né? Poxa, esse 5 aí do inversor vem de onde? Aí que a gente, né, o professor foi evoluindo a disciplina, ele falou, poxa, todo CI para funcionar, ele tem que ser alimentado, tem que alimentar ele. De onde vem esse 5? Da alimentação, né? Então, ele não traz de lugar nenhum, ele pega da alimentação. Então, todo o circuito integrado, ele vai demandar uma potência elétrica, né? Então, que vai ser fornecida pela fonte. Então, no caso aí, eu tenho um circuito elétrico que me consome aí 10 miliwatts. Então, se você colocar no seu circuito 10 circuitos integrados dessa, né, iguaizinhos a esse, ele vai te consumir aí, né, 100 miliwatts. Então, você tem que ter uma fonte capaz de fornecer esses 100 miliwatts aí, né, de potência elétrica para o seu circuito. Né? Tipicamente, então, nos circuitos eu tenho um pino, né, que é ligado aí ao positivo da fonte, que é o VCC no TTL, ou é chamado de VDD aí para a família CMOS. Né? E a potência desse circuito é justamente o produto de consumo, né, da corrente vezes a tensão de alimentação, né, VCC vezes CC. Ocorre que a corrente às vezes varia, né? Então eu tenho uma corrente aí que às vezes ela puxa um pouco mais, às vezes puxa um pouco menos, justamente
por conta dos níveis alto e baixo, né? Então, normalmente a gente utiliza a corrente média, né? Utilizando aí essas duas características de saída, né? De tanto saída em baixo quanto saída em alto, né? Então a gente pensa aqui, ó, metade do tempo de uso do CI ele vai estar em nível baixo e a outra metade ele vai estar em nível alto, né? Entendeu? Então, o meu ICC médio, né, ou seja, a minha corrente de consumo médio, ele vai ser a corrente de consumo em nível de saída alto, mais a corrente de consumo em nível zero, isso aqui dividido por 2, né? Fazer uma média, né? Então, a potência dissipada média vai ser o quê? O ICC médio vezes o VCC. Né? Então, a gente considera isso aí como uma tensão consumo médio. Tá? Então, imagina aí que eu tenho esse meu circuito, ele é alimentado com VCC e eu tenho um ICCH. Né? Então, isso aqui é o quê? Quando todas as minhas saídas aqui são 1. Alimentei o meu circuito com essas 3 portas de novo. O que é o meu ICCL? É a corrente puxada aqui quando todas as minhas saídas são 0. Né? Então, o ICCH é a corrente consumida aí pela fonte quando as saídas estão em alto. E o ICCL é a corrente da fonte quando todas as saídas estão em alto. Beleza? Tá ótimo. Agora, pensando em imunidade ao ruído. Então, o que acontece? Pode acontecer, né, de você ter uma variação na sua entrada, né? Então, um sinal elétrico meio né, por exemplo, caiu um raio próximo aí do seu sistema, então entra um ponto, né, uma tensão aí não desejada. E aí a capacidade desse sistema de ser imune a esse ruído é que gera aí algumas colocações interessantes para a gente, de não gerar valores aí que a gente não gostaria, né? Então, o que é o ruído para a gente? O ruído são sinais elétricos espúrios, ou seja, que vêm de lugar nenhum aí, que né, aparece aí indesejavelmente, né? Então, ele é induzido aí através de fio de conexão, né, fios de conexões, campos elétricos e campos magnéticos, né, que vão induzir aí para a gente níveis de tensão nessa faixa indefinida, né? Então, o que é a imunidade ao ruído? Justamente a capacidade do circuito de tolerar esse ruído, né? Então, tolerar esse ruído aí sem que a gente tenha também alterações espúrias aí na saída, né? Então, com a minha saída e tal, entrou um ruído que é essa variação aí de tensão por um motivo qualquer, não capaz do nosso circuito, né? Então ele vai gerar um ruído, né? Mau contato, né? Então, o que é a margem de ruído? Justamente é uma medida, né, que dá quantidade, né, uma medida quantitativa do quanto que esse circuito aí, ele é imune ao ruído, né? Então ele é chamado de margem de ruído. Então as tensões na faixa indeterminada é que vão produzir essa resposta indesejável aí. Então eu não deveria aí, né, utilizar níveis de tensões nessa faixa indesejável aí, tá bom? O que é muito ruim aí, por exemplo, para esse tipo de colocação? Por exemplo, fazer montagem protoboard, né? Vocês sabem o que é protoboard, a montagem protoboard? Aquela montagem com fiozinho e tal. Então, aquela montagem ali em protoboard,
é justamente uma montagem ruim a nível de ruído. Tá? Justamente é uma montagem muito ruim a nível do ruído. Por quê? Todas aquelas conexões, fio sobrando, tal, a possibilidade de ele captar, né, um campo elétrico, campo magnético e colocar no seu circuito essa tensão indesejável no seu circuito é grande, porque você tem cada fiozinho daquele é uma anteninha, né? Cada fiozinho daquela é uma anteninha. Então, o que é para a gente, muitas vezes, né, o nível de ruído aí, né? Então, dentro desse nível lógico 1, né, eu tenho um nível de saída aí mínimo em que ele é considerado como nível alto, né? E a gente tem uma entrada do CI, né, em que ele tem um VIH, ou seja, que ele tem uma tensão em que ele é considerado como nível mínimo, né? O mesmo acontece para o nível baixo, né? Então ele tem aí um VIH baixinho e um VIL máximo aí um pouco mais alto. Então você se encaixa bem que, obviamente, se o seu circuito integrado te entrega um nível lógico 1, ó, você ainda tem uma margem aqui, ó, VNH, que é justamente a minha margem de ruído para nível alto, né? E a mesma coisa acontece aqui para o nível baixo, né? Eu tenho um nível de ruído aqui para o nível lógico baixo aqui, né? O VNL, né? Então, o ruído em inglês é noise, né? N-O-O-S-E. Então, por isso VNH e VNL, né? Então, são as tensões aí que ele vai ter um ruído aí. Então, a margem de ruído para estado alto é o quê? É o VNH, que é a diferença entre o VOH mínimo e o VIH mínimo, né? Então, qualquer pico de ruído aí, né, nessa parte pode fazer com que a tensão caia aí numa faixa determinada. Para nível baixo, o VNL, né, é justamente o meu nível de ruído para nível baixo, né? Então é a diferença entre o VIL e o VOL, né? Então um pico aí, né, nessa faixa aí pode fazer com que haja uma transição aí indesejada, né? Tudo bem? Sim. Beleza, então. Então, sempre os níveis de tensão da gente, ó, devem ficar fora dessa faixa aí chamada, né, indeterminada, né? Então, eles têm que ser aí, ó, menores que o VIL máximo ou maiores que o VIH mínimo, né? Sob risco do quê? Deles não operarem adequadamente, né? Outra coisa que a gente precisa trabalhar é o fan-out, né? Ele não pode ser cedido, né? Ou né, com uma alimentação fora da faixa aí desses valores, o que pode aceitar aí condições inválidas, né? Então, eu montei meu circuito, tá tudo bonitinho, tal, olhei tudo certinho, tal. É projeto novo? Então, ele tem um fan-out adequado, você viu isso, né? Você verificou isso, sua fonte tá alimentando com a potência necessária esse sistema, né? Então, normalmente como é que ocorre aí, né, o sistema aí de fornecimento ou de dreno da corrente, né? Então, exemplo eu tenho uma saída, né, de porta aí que está em 1, né? Ou seja, ela está em nível alto. E ela vai fornecer, então, uma corrente, que é IH, né, para uma porta número 2 aí, né? Então, esse CI aqui está em nível alto,
né, e ele vai fornecer, né, uma corrente aí para uma porta. Então eu tenho que fazer um circuito de modo que haja essa corrente aí, né? Então meu sistema, né, de alguma forma na porta 1 vai chavear através de uma carga, de um transistor, etc. Vai chavear o meu circuito para o VCC, né? Então para ele estar em nível 1. E aí a minha porta na carga, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer um chaveamento aí para nível baixo, tá bom? Então, e aí a corrente que estiver passando é justamente IIH, né? Então, o que acontece? O primeiro CI, né, o CI número 1, está fornecendo corrente, enquanto a minha porta de carga, a porta 2, está consumindo a corrente, né? No caso contrário, né, ó, meu CI 1, né, ele está agora em nível 0. Então é como se ele ligasse aí a minha carga, minha saída da porta aqui no nível 0. E aí o que acontece? Para que haja a circulação de corrente, né, a outra porta aí tá, é ela que vai fornecer, né, a corrente saindo lá do VCC. Tá? Então eu tenho lá uma corrente aí sendo fornecida da porta 2 para a porta 1. Tá bom? Então eles trocaram aí o fluxo aí desse fornecimento e absorção de corrente. A família TTL, né? Então ela é derivada de uma família chamada DTL, que usava diodo transistor, né? Então a TTL só tem transistor, né? Transistor lógico, né? Então aí foi uma série de modificações, ele trocou lá os diodos por outros transistores com vários emissores, né? Então é um transistor multi-emissor, né? Ela é uma família das pioneiras, né? Ou seja, é uma família muito antiga e ela é muito utilizada aí, né, ao longo de todos esses anos. Então, praticamente ela nasceu aí na década de 60, né, 65, 66, por aí, e ela tem uso aí, tem usado até hoje. Lógico que há uma evolução, né, e à medida que essa evolução vai sendo aplicada, essa família vai sendo modificada também, tá? Então ela tem várias utilizações aí, tá bom? Aí está até comentando que há um pequeno declínio nessa família TTL, tá? Mas ela tem uma enorme influência devido às características aí e usos atuais ainda, tá?